Eu cumprimento a todos na doce paz do Senhor Jesus. Segunda Crônicas 28 nos fala de mais um rei. Aqueles que não andam e não fazem conforme os seus pais fizeram. E Acaz é um deles. Que é o que a palavra nos diz aqui, ó. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso fez imagens fundidas a Balaíns. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom, e queimou seus filhos conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos alteiros, como também debaixo de toda árvore verde, pelo que o Senhor entregou nas mãos dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos dos reis de Israel, o qual feriu com grande ferida, porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos os homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais. Nessa passagem, nós podemos entender o que o Senhor está falando conosco, que ali Acaz ele não fez o que o pai dele tinha feito. O pai dele era Jotão. Ele reina depois, quando o pai falece. Nós sabemos que aí vem os filhos. E o Senhor vem me falar de decisões que nós, como filhos, ou então os nossos filhos tomam, que nos é ensinado de uma forma diferente. E o Senhor tem falado muito comigo acerca disso. E a gente toma decisões diferentes do que os nossos pais fizeram. Tem pais que às vezes faz coisas más e os filhos já veem o contrário e faz o que é bom. Mas a maioria são os filhos que fazem o contrário do que os pais fizeram, principalmente aqueles conhecedores da palavra. Aqueles que já sabem o que não pode ser feito, que é a idolatria, arte de feitiço, como queimar os filhos no fogo. Eles não deveriam fazer isso, queimar incenso. Idolatrar, fazer idolatria, fazer feitiço, essas coisas que não agradam ao Senhor. Então ali ele fez isso tudo, e ele fez de uma forma que o Senhor permitiu que os sírios viessem sobre eles e fere muitos, porque é um rei. Então o povo vai ser atacado. Aí feriram muitos, leva cativo. E ainda fez pior, porque ele peca tanto que ele faz os próprios irmãos virem contra ele, porque ali eles foram entregues na mão do rei de Israel. E o Senhor ele tem que levantar um profeta, que no versículo 9 nos fala que o Senhor levantou um profeta que saiu ao encontro do rei que vinha de Samaria, e lhes disse eis que irando-se o Senhor Deus de seus pais contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os mataste com raiva tal que chegou até os céus. Por quê? Porque o Senhor ele até permite que os inimigos venham, mas vai até aonde ele deixa. E ali eles ultrapassaram, com tanta raiva, aproveitaram, né, que Deus entregou na mão deles, e estava levando eles cativos, mataram muitos. Caíram 120.000 homens de Judá.
Então, né, nós podemos ver ali que essa forma que nós agimos, que nós decidimos agir, ela não prejudica só a nós. Nós prejudicamos as pessoas ao redor. A decisão é nossa, mas nós prejudicamos as pessoas ao redor. As pessoas que nós estamos no governo, que é um governo, é um reinado. Então nós prejudicamos quem está ao redor. São levados cativos, são presos. A decisão é minha, a decisão é sua. Mas nós temos pessoas ao redor que está debaixo da nossa autoridade. Então a decisão não vai ser só minha e só sua. Não é só eu e você que vamos sofrer. E nós temos que ver isso tudo. E ali o profeta ele diz, no versículo 10, agora cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmo aquele entre os quais a culpa contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi e tornai a enviar os prisioneiros que trouxesse preso de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Por quê? Porque eles também tinham culpas. Eles também tinham culpa. Então ele falou para devolver os presos, devolver os despojos. Por quê? Porque eles também não eram inocentes. Eles também não eram inocentes. E o Senhor, ele age com misericórdia na nossa vida. Por quê? Porque nós também temos culpa e atacamos os nossos irmãos como se nós fôssemos santos. E é assim que eles fizeram aqui, como se eles fossem santos. Então o Senhor levanta profeta para nos corrigir. Nós devemos aceitar a correção do Senhor, por quê? Porque Ele nos ama. Ele até permite que algo aconteça, mas Ele nos ama. É como se fosse um castigo, uma correção para a nossa vida. E ali eles devolveram. Eles devolveram e vestiram alguns que estavam nus, devolveram os despojos. Mas o que o Senhor está falando através dessa palavra, que vem no versículo seguinte, que é o 16, que ele busca socorro onde não é para buscar, e não adianta você tentar arrumar uma situação o qual você mesmo causou, e você vai se embolando cada vez mais nessa situação. Cada vez que você toma uma atitude que não é da direção do Senhor, você vai se enrolando cada vez mais e vai pecando cada vez mais contra o Senhor, porque você já sabe o que é para ser feito e depois a gente não aceita a correção do Senhor. Ele tirou coisas da casa do Senhor, está aqui, ó. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Além disso, também os edomitas vieram e feriram Judá, levaram presos em cativeiro. Então são vários contra a vida dele. Também os filisteus deram sobre a cidade da Campina do Sul e de Judá e tomaram a Bet-Seme, a Jalom, a Gederote e Socó. E os lugares da sua jurisdição, e Tímina, e os lugares da sua jurisdição. Ginzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel. Porque Acaz desviara a Judá de tudo o que se dera prevaricar contra o Senhor. E também veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aberto e não o fortaleceu, porque Acaz tomou uma porção da casa do Senhor, da casa do rei, e da casa do rei, e dos príncipes, e deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. Então, além dele pegar as coisas da casa do Senhor para tentar negociar com o inimigo, com o adversário, o Senhor ele vai deixando você tomar a decisão que você quiser. Mas não adianta.
Ele vai se enrolando cada vez mais, que nós podemos ver aqui nessa palavra. Porque vieram vários contra eles. E foram tomando. Quando os filisteus vieram, e foi tomando da Campina do Sul, de Judá, e foi tomando a Bet-Semes, Ajalon, Gederote, Socó, e foi tomando. Porque não adianta você tentar se aliar ao inimigo para não sofrer mais danos. Você vai só se enrolar cada vez mais, porque não é da vontade do Senhor. Não é da vontade do Senhor. Depois ele ainda sacrificou os deuses de Damasco. Falou, tá aqui no versículo 23, na segunda parte. E eu lhes sacrificarei para que me ajudem, porém eles foram a sua ruína e de todo Israel. E ajuntou a casa utensílios da casa do Senhor e fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. E ele ia se afundando cada vez mais. E aqui nós estamos falando de decisões que a gente toma. O pai dele ali foi perfeito. O Jotão venceu os amonitas. Por quê? Porque ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E nós sabemos que o pai de Jotão, que era Uzias, também fez tudo certo, até que no final teve uma decisão errada. Mas então a gente está falando aqui sobre decisões. Decisões. Enquanto um destrói, o outro edifica. Enquanto aquilo que foi ensinado para um foi ensinado para todos, mas enquanto um destrói, o outro vem edificando. E às vezes um edifica, o outro vem e destrói. Então são decisões que nós tomamos que não vem da parte de Deus. E como que conhecedores da palavra que nós somos, eu, você e essa turma aqui que é do tempo antigo, do Antigo Testamento, que já conhecia as Escrituras, que já sabiam o que tinha que ser feito. Então as histórias bíblicas é uma instrução para mim e para você. Por isso nós temos que meditar na palavra do Senhor. Ele conta histórias para que a gente não venha praticar, para que a gente não venha tomar decisões erradas. Porque já está aqui ensinando. Está ensinando o que eles fizeram que não deram certo, o que um fez que não deu certo, porque vão para cativeiro, porque são mortos, que o Senhor permite. Por quê? Por causa de decisões erradas. E às vezes nós ensinamos aos nossos filhos, como nós aprendemos dos nossos pais de forma errada, e o Senhor nos socorreu e veio nos ajudando, nos auxiliando. Aí então nós não somos mais inocentes, porque o Senhor já nos ensinou. Tem pais que ensinam aos filhos como eles aprenderam. Querem idolatrar. Tem pais que ensinam os filhos a roubar. Infelizmente nós sabemos disso. A passar a perna nas pessoas. Mas tem filhos que mesmo os pais sendo maus, eles fazem o que é reto. Então a decisão ela depende de mim, depende de você. É sobre decisões. É sobre obedecer a Deus, a voz de Deus, aquilo que nós já aprendemos. Se nós não sabemos, temos dúvida, devemos perguntar para o Senhor o que é correto fazer. E se nada a ver hoje em dia, que não tem nada a ver, não pode fazer sim. A palavra diz assim, tudo é lícito, mas não convém. Nem tudo é lícito, mas não convém fazer. Você pode ver a pessoa fazer, você pode querer fazer, mas não convém. Então a gente só vai fazer se a gente quiser mesmo. Eu sei que nós somos falhos, nós somos pecadores,
mas que nós possamos buscar sempre a direção de Deus. Ah, mas os meus pais faziam dessa forma. Mas os seus pais às vezes não foram instruídos, ou se foram instruídos, decidiram não obedecer. Como muitos aqui nós podemos ver lá em Manassés, mas o Senhor trouxe a palavra, foi no Acaz, mas o Manassés, nós sabemos que foi um rei de uma tal forma que ele não deixou saudades. É assim que diz a Bíblia, ele nem deixou saudades. E o pai dele também foi excelente, que foi Ezequias. Então a decisão é minha, a decisão é sua. Nós não devemos colocar um jugo sobre as pessoas. Ah, porque mandaram eu fazer, porque fizeram desse jeito, porque meu pai fazia desse jeito, então eu vou fazer dessa forma. Mas você tem que analisar, deu certo para o seu pai? Seu pai prosperou? Seu pai venceu? Então aqui nós somos instruídos pelo nosso Pai maior, através das Escrituras. E nós temos que analisar se vale a pena fazer o contrário do que as Escrituras estão nos ensinando. Pedir ajuda a Deus, eu sei que não é fácil, sempre digo isso, mas não é impossível. Porque não tem nada impossível para o nosso Deus. Então nós temos que buscar instrução nessa palavra, em cada história. Histórias macabras aqui, porque você vê que pessoas têm que ser destruídas por causa da atitude de uma autoridade, né? Porque o rei é uma autoridade para direcionar o povo. Então, se o rei pecar, eu sei que o povo também fala, mas o rei pecou, e mesmo que você não tiver ali em concordância com ele, você vai sofrer o dano, porque você faz parte daquele reinado. Nós temos que tirar isso como exemplo para a nossa família. A gente pode pecar e o Senhor fala que os filhos não vai levar mais a culpa pelos pais, mas só que nós fazemos parte dessa casa. Algum dano eles vão sofrer. Então, antes da gente tomar alguma decisão, a gente tem que ver que essa decisão que nós vamos tomar, ela não implica só para mim e para a sua vida, é para todos que estão ao redor. Mesmo que eles não concordem com a decisão que nós estamos tomando. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele possa nos ajudar a tomar as decisões certas. E se nossos filhos estão tomando decisões erradas, que possamos pedir ao Senhor para auxiliar eles e continuar direcionando eles. Falar, meu filho, não deu certo. Eu sempre conto história para meus filhos quando eles eram crianças, e hoje em dia eu ainda repito, não deu certo, então não faça. Não faça, porque se não deu certo para os meus familiares, se não deu certo para as atitudes que nós vemos nossos pais tomarem, então não vamos repetir. Nós não podemos repetir. Para que a maldição sem causa ela não nos alcance. Porque a maldição sem causa ela não vai nos alcançar. Se ela não tiver uma porta aberta, ela não vai nos alcançar. Que a gente vê que maldições hereditárias, que vêm de família, vêm de gerações. Mas por que ela vai prevalecendo? Por quê? Porque nós vamos tomando as mesmas atitudes. Nós vamos cometendo os mesmos erros. Como nós vamos vendo mães que vão tendo filhos cada vez mais novas. E por que isso vai alcançando a nossa vida? Porque nós vamos fazendo a mesma coisa. E a palavra diz que a maldição sem causa ela não prevalece. Ela não tem como alcançar a nossa vida se a gente não tomar uma decisão errada, se a gente não fizer o que o outro fez. Então nós temos que pedir a direção de Deus. E pedir oração pelos nossos parentes, nossos filhos, pedir a Ele para direcionar, porque nós conhecemos o Senhor e nós sabemos o que devemos e o que não devemos fazer. Então, que nós possamos pedir, orar e pedir para que proteja a mente, que nesses tempos difíceis, tempo de internet, de muitas informações,
Eles vão tomar decisões erradas se a gente não estiver ali auxiliando. Falando, você não pode fazer isso, você não pode ir por esse caminho, você não pode fazer dessa forma. Não vai dar certo. E pedir para Deus para ir iluminando o passo deles. Para que eles venham mudando de rota. Mesmo que já tomaram decisões erradas, essa direção venha a ser mudada. Como diz o Senhor, fazer a conversão, se converter dos seus maus caminhos. E como vai acontecer essa conversão? Eles venham reconhecer o Senhor. Reconhecer o Senhor, que não há outro Salvador. Que venham reconhecer o Senhor como o único e verdadeiro Deus na nossa vida. Que Deus possa nos abençoar através dessa palavra. Que meditando no livro de Crônicas e no livro de Reis, nós podemos ver atitudes erradas que eles tiveram. E que os que estavam ao redor foram atingidos por essas decisões. Amém? Que Deus possa abençoar tremendamente a minha e a sua vida. E nos direcionar sempre. Que nós possamos ter os ouvidos sensíveis à voz do Senhor. E pedir ao Senhor para nos ajudar a direcionar aqueles que estão sobre a nossa autoridade, debaixo da nossa autoridade. Orar pelas lideranças, tanto presidente, prefeitos, tudo que é autoridade, professores, que eles ajudam a ensinar os nossos filhos. Pedir para Deus para dar sabedoria a essas autoridades e orar pelas autoridades. E principalmente autoridades dos lares, que têm se perdido. Porque a ação do inimigo, infelizmente, é destruir as famílias. Deus possa abençoar tremendamente a minha e a sua vida através dessa palavra. E que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus, ele fala no seu coração. Ele te direcione. Em nome de Jesus.